Menina de 6 anos fugiu descalça da madrasta no meio da noite. E no frio da serra encontrou uma cabana misteriosa que mudou seu destino para sempre. Seus pezinhos sangravam sobre as pedras geladas enquanto corria sem olhar para trás, sem saber que aquela fuga a levaria não para o fim, mas para um recomeço que nem os céus haviam previsto. Que alegria ter você aqui. Me conta de onde você está assistindo esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos ao começo. O inverno do ano de 1834 chegava à Serra do Espinhaço com aquela crueldade silenciosa que só conhecem os meses de junho, quando o frio desce das alturas como um manto de cristal que corta a respiração e faz tremer até os ossos mais protegidos por carne e roupa grossa. E naquela noite de lua minguante, quando as estrelas pareciam pedras preciosas, cravadas num céu de veludo negro, e o vento uivava entre os penhascos como alma penada que busca perdão, uma menina pequena corria descalça pelos caminhos pedregosos que serpenteavam entre os pinheiros centenários e os rochedos musgosos. E seus pés, pequenos como botões de rosa ainda fechados, deixavam rastros vermelhos sobre a terra gelada, porque as pedras afiadas não perdoam a pele delicada de quem tem apenas 6 anos e nunca conheceu sapatos que não fossem remendos de pano amarrados com cordões gastos. A serra respirava com aquele ritmo ancestral das montanhas que viram gerações nascerem e morrerem sem mudar sua postura de sentinelas eternos, e os pinheiros altos balançavam suas copas pesadas de névoa como se rezassem uma ladainha antiga que só a natureza conhece as palavras. E o ar, denso de umidade e perfumado com o cheiro de resina e terra molhada, entrava nos pulmões da menina como facas de gelo que cortavam por dentro. Mas ela não parava de correr porque o medo que deixara para trás era ainda mais frio que a noite que a envolvia. E seus olhos, grandes e escuros como poços profundos onde se guarda água de chuva antiga, buscavam na escuridão algum sinal de refúgio, alguma luz que indicasse que nem todo o mundo era feito de gritos e golpes e crueldade sem nome. Ela se chamava Ana Luísa, nome que sua mãe, já falecida há 3 invernos, havia escolhido porque dizia que Ana significa graça e Luísa significa guerreira, e que a menina precisaria das 2 coisas para atravessar a vida. E a mãe, que morreu de febre quando a filha tinha apenas 3 anos, não sabia o quanto estava certa naquela profecia sussurrada enquanto embalava a criança nos braços magros que já começavam a tremer com o presságio da morte. E depois que a mãe partiu, o pai, homem trabalhador, mas de espírito fraco que não sabia viver sozinho, trouxe para casa uma mulher de nome Gertrudes, viúva amarga que tinha 2 filhos próprios e nenhum afeto sobrando para a enteada de olhos que lembravam demais a falecida. E Gertrudes, que tinha rosto anguloso como pedra lascada e mãos pesadas que conheciam melhor o gesto de bater do que o de acariciar, tratava Ana Luísa não como criança que precisa de cuidado, mas como serva que deve trabalhar sem reclamar. E a menina, desde os 4 anos, aprendeu a acordar antes do sol para buscar água no poço que ficava a meia légua de distância, a lavar roupas no córrego mesmo quando o frio fazia as mãos ficarem roxas e sem sentimento, a varrer e cozinhar e cuidar dos filhos de Gertrudes, como se fossem senhores e ela apenas sombra que existe para servir. E o pai, que trabalhava nas minas de ouro da região e voltava tarde demais e cansado demais para perceber o que acontecia sob seu próprio teto, não via as marcas que começavam a se acumular nos braços finos da filha, não ouvia os choros abafados que ela escondia debaixo do cobertor fino, que era sua única companhia nas noites geladas.
Foi numa tarde de sexta-feira, quando o céu já começava a atingir-se daquele tom de cobre velho que anuncia o crepúsculo precoce do inverno, que aconteceu o episódio que fez a menina decidir que fugir era melhor do que ficar. Ana Luísa havia quebrado, sem querer, um prato de louça que Gertrudes guardava como tesouro herdado de sua própria mãe, e o som do prato se estilhaçando no chão de pedra do casebre foi seguido por um silêncio tão pesado quanto uma laje de túmulo. E a madrasta, que estava cortando cebolas para a sopa do jantar, largou a faca com um movimento lento e deliberado, que era mais assustador do que se tivesse gritado, e caminhou até a menina com passos medidos que faziam o chão gemer. E pegou a menina pelos cabelos, aqueles cabelos castanhos que a mãe costumava pentear com carinho, cantando canções de ninar, e a arrastou até o quartinho dos fundos, onde guardavam lenha e ferramentas, e disse com voz que parecia vir de um poço seco que ali ela ficaria trancada sem comida nem água, até aprender que coisas de valor não se quebram, que meninas inúteis não merecem piedade. E trancou a porta com a tranca de ferro, que rangia como riso maldoso. E Ana Luísa ficou ali, no escuro que cheirava a mofo e serragem, ouvindo os ratos correrem entre as tábuas soltas e sentindo o frio subir pelas paredes como mãos invisíveis que queriam roubar o calor do seu corpo pequeno. E pensou, com aquela clareza terrível que às vezes visita as crianças quando o sofrimento aperta demais, que se ficasse ali morreria de frio, ou de fome, ou simplesmente de tristeza, que tinha que escolher entre o medo de fugir e o medo de ficar, e que o medo de ficar era maior. E quando a noite caiu, e a casa ficou silenciosa, porque todos já dormiam o sono pesado de quem tem consciência tranquila ou ausente, ela encontrou uma tábua solta na parede do quartinho. Empurrou com as mãozinhas que tremiam não só de frio, mas de uma coragem desesperada, conseguiu abrir uma passagem estreita por onde seu corpo magro de criança mal alimentada pôde passar e saiu para a noite gelada, usando apenas o vestido fino de algodão cru e os pés descalços que não conheciam outro jeito de tocar o chão. E correu como nunca havia corrido na vida, subindo o caminho da serra que ela conhecia de vista, mas nunca havia percorrido sozinha, deixando para trás a casa onde nunca fora feliz, deixando para trás o pai que não a protegia, deixando para trás a madrasta que a odiava sem motivo, além da pura maldade que às vezes habita corações vazios. E a serra a recebeu com seu silêncio de catedral natural, e o vento soprou como se quisesse empurrá-la de volta, mas também como se testasse sua determinação, e ela continuou subindo, mesmo quando as pernas começaram a pesar como se fossem feitas de pedra, mesmo quando os pés começaram a sangrar, deixando marcas vermelhas que a lua minguante iluminava com sua luz pálida e indiferente. Foi depois de caminhar o que pareceram horas, mas talvez fossem apenas minutos, porque o tempo se comporta de forma estranha quando se está com medo e frio e sozinha no mundo, que Ana Luísa viu através da névoa que começava a subir do vale, algo que parecia impossível. Uma luz, pequena, amarela, tremendo como vela que resiste ao vento, brilhando através de uma janela que ela não sabia que existia ali, naquele pedaço esquecido da serra. E se aproximou cambaleando, porque as pernas já não obedeciam direito aos comandos que o cérebro tentava enviar. E viu que a luz vinha de uma cabana feita de pedras empilhadas com perícia antiga, com teto de palha amarrada com cipós e uma porta de madeira que tinha na parte de cima um desenho entalhado que parecia representar uma árvore ou talvez uma cruz. Ela não sabia distinguir na penumbra trêmula.
E chegou até a porta com as últimas forças que lhe restavam, e bateu 3 vezes, não com força porque não tinha mais força, mas com uma insistência que dizia que do outro lado daquela madeira estava a diferença entre viver e morrer. Era uma mulher velha, ou pelo menos assim pareceu aos olhos de Ana Luísa. Embora depois ela descobrisse que tinha talvez apenas 40 anos, mas a vida dura da serra envelhece as pessoas antes do tempo. Tinha cabelos grisalhos presos num coque baixo, rosto marcado por rugas que pareciam rios desenhados num mapa de pele morena, e olhos que eram escuros, mas não duros. Olhos que tinham visto sofrimento, mas não tinham deixado que o sofrimento os tornasse cegos para o sofrimento alheio. E esperou, tremendo tão violentamente que os dentes batiam uns nos outros, fazendo um som de castanholas apavoradas. E quando já começava a achar que não havia ninguém e que a luz era apenas ilusão criada por sua mente desesperada, a porta se abriu rangendo como se também estivesse com frio, e uma figura apareceu recortada contra a luz interna. E usava um xale de lã grossa sobre um vestido simples, e tinha nas mãos calejadas uma lamparina de latão que levantou para iluminar melhor a criatura que aparecera à sua porta no meio da noite gelada. E o que viu fez seu coração, que achava que já havia visto tudo o que havia para ver de tristeza humana, apertar dentro do peito como se uma mão invisível o tivesse agarrado. Uma menina pequena demais para estar sozinha, magra demais para estar saudável, tremendo demais para estar viva por muito mais tempo. Com o vestido rasgado em vários lugares, revelando arranhos que formavam linhas vermelhas sobre a pele branca, com os pés deixando marcas de sangue sobre as pedras da soleira, com os olhos enormes e assustados, mas também com algo mais, algo que parecia desafio ou determinação, ou simplesmente a recusa obstinada de se render, mesmo quando todo o corpo pedia rendição. E a mulher, cujo nome era Dona Benedita e que vivia sozinha naquela cabana desde que enviuvara há 5 anos e decidira que preferia a solidão da serra à companhia maldosa das fofocas do vilarejo, não perguntou de onde vinha a menina, não perguntou por que estava ali, não perguntou nada. Apenas disse, com voz que tinha aquela aspereza das vozes que falam pouco, mas quando falam, dizem verdades, que entrasse depressa antes que virasse estátua de gelo, e se abaixou para pegar a criança nos braços, porque viu que as pernas já não sustentavam mais aquele corpo pequeno, e a carregou para dentro, fechando a porta com o pé para que o vento não aproveitasse para entrar junto. Dentro da cabana, que era feita de um único cômodo grande, com o chão de terra batida, coberto por tapetes de retalhos, e as paredes de pedra, onde pendia um crucifixo de madeira escura, havia uma lareira, onde o fogo dançava com aquela alegria das chamas que sabem que estão cumprindo sua missão de aquecer e iluminar. E havia uma mesa tosca, com 2 cadeiras, uma cama encostada na parede, coberta com colchas, que pareciam ter sido feitas juntando pedaços de todas as roupas que já tinham existido naquela casa, e prateleiras onde se viam potes de barro, panelas de ferro e coisas penduradas que Ana Luísa não conseguia identificar porque seus olhos estavam começando a ficar pesados e tudo parecia estar girando devagar. Dona Benedita colocou a menina numa cadeira perto do fogo, não tão perto que queimasse, mas perto o suficiente para que o calor começasse a fazer seu trabalho de ressurreição. E foi até uma bacia, onde tinha água que havia aquecido mais cedo para lavar-se antes de dormir, testou a temperatura com o dedo para confirmar que estava morna, não quente demais que pudesse doer nos pés feridos, e voltou com a bacia e um pano limpo.
e se ajoelhou diante da menina, aquela mulher que não se ajoelhava nem para rezar, porque dizia que Deus escuta igual se a pessoa está em pé ou sentada, e pegou com cuidado o pé direito da criança, tão pequeno que cabia inteiro na palma da sua mão, e começou a lavar o sangue com movimentos suaves que não eram apenas limpeza, mas também carinho. E Ana Luísa, que havia passado os últimos 3 anos sem receber um único toque gentil, sem uma única palavra que não fosse ordem ou insulto, sentiu algo se partir dentro do peito. Não uma quebra que dói, mas uma rachadura que liberta. E começou a chorar. Não chorou com soluços altos e dramáticos. Chorou com aquele choro silencioso que é mais triste que qualquer grito, com as lágrimas escorrendo grossas e quentes pelas bochechas magras e caindo sobre as mãos que Dona Benedita usava para lavar seus pés. E a mulher não disse que não chorasse, não disse que fosse forte, não disse nenhuma daquelas frases que os adultos dizem quando não sabem lidar com a dor das crianças. Apenas continuou lavando, enxugando, limpando cada ferida com água e sal, e depois passando um unguento de ervas que ela mesma preparava e que ardeu um pouco, mas era o tipo de ardência que cura e não a que fere. E quando terminou de cuidar dos pés, pegou um cobertor grosso de lã que cheirava a alecrim, porque era assim que ela guardava as roupas de cama, entre galhos secos de alecrim para afastar os insetos e perfumar com cheiro de montanha, e envolveu a menina como se embrulhasse um presente frágil. E foi até a prateleira e pegou uma caneca de estanho e encheu com leite de cabra que tinha num pote de barro. Colocou a caneca perto das brasas para esquentar um pouco. Adicionou uma colher de mel que tinha num vidro guardado e voltou oferecendo o líquido quente à menina, dizendo que bebesse devagar, que o leite aqueceria por dentro enquanto o fogo aquecia por fora. E Ana Luísa pegou a caneca com as 2 mãozinhas, que tremiam ainda, mas menos do que antes, e bebeu aos goles pequenos, sentindo o líquido doce e quente descer pela garganta e se espalhar pelo estômago vazio, como se fossem braços internos que a abraçavam. E entre um gole e outro, começou a falar. Não porque Dona Benedita perguntou, mas porque havia dentro dela uma necessidade urgente de colocar para fora palavras que tinham estado presas tempo demais. E contou, com aquela sinceridade desarmada que só as crianças têm quando encontram finalmente alguém que parece seguro, sobre a madrasta má, sobre o pai que não via, sobre os trabalhos pesados e as pancadas e a fome e o frio e o quartinho escuro onde a trancaram, e sobre como decidiu que era melhor morrer fugindo do que morrer ficando. E Dona Benedita escutou tudo sem interromper, apenas fazendo pequenos sons com a garganta que indicavam que estava prestando atenção, que acreditava, que não achava que a menina estava exagerando ou inventando. E quando Ana Luísa terminou de falar e ficou em silêncio porque não havia mais palavras para descrever o que tinha vivido, a mulher disse, com aquela voz áspera, mas que agora tinha também algo de ternura, que a menina havia sido muito corajosa, que fugir quando é preciso não é covardia, é sabedoria, que naquela cabana ela estava segura e que ninguém viria buscá-la porque ela, Dona Benedita, não deixaria. E acrescentou que já estava anoitecida demais para pensar em planos, que o importante agora era dormir e descansar, e que o amanhã trataria de si mesmo quando chegasse. E preparou um lugar para a menina dormir, não na cadeira, mas na própria cama, dizendo que ela dormiria no chão,
porque estava acostumada e porque os velhos precisam de menos conforto que as crianças. E Ana Luísa tentou protestar, dizendo que não podia tirar a cama da dona da casa, mas Dona Benedita fez aquele gesto que não admite discussão. Pegou a menina, que já estava com os olhos fechando sozinhos de tanto cansaço, colocou-a sobre o colchão, que era duro mas limpíssimo, e cheirava a sol e alecrim. Cobriu-a com todas as colchas que tinha, incluindo seu próprio xale de lã, e disse que dormisse sem medo, porque ali os sonhos ruins não tinham permissão para entrar. E Ana Luísa, pela primeira vez em 3 anos, dormiu um sono completo, sem sobressaltos, sem pesadelos, sem acordar várias vezes, esperando que alguém entrasse no quarto para gritar ou bater. Dormiu enrolada naquelas cobertas que eram mais que tecido. Eram promessa de que existiam no mundo lugares onde crianças não precisam ter medo. E enquanto ela dormia, Dona Benedita ficou sentada perto do fogo, olhando as chamas dançarem e pensando no que fazer, porque sabia que não podia simplesmente ficar com uma criança que tinha família viva, mesmo que essa família fosse ruim. Mas também sabia que não podia devolvê-la para um lugar onde seria machucada. E rezou, pedindo a Deus, ou aos santos, ou ao vento da serra, que lhe desse sabedoria, que lhe mostrasse o caminho certo. Quando o sol nasceu no dia seguinte, espreguiçando-se lentamente sobre os picos da serra e derramando luz dourada que fazia a geada brilhar, como se cada grama de capim tivesse sido salpicado com diamantes minúsculos, Ana Luísa acordou confusa, sem saber onde estava. E por um momento teve medo, aquele medo automático de quem está acostumada a acordar para coisas ruins. Mas então sentiu o cheiro do fogo aceso e ouviu a voz de Dona Benedita cantarolando uma melodia sem palavras enquanto mexia algo numa panela. E lembrou. Estava na cabana. Estava segura. Estava talvez pela primeira vez na vida num lugar onde podia simplesmente ser criança. Levantou-se devagar, testando os pés que doíam, mas já não sangravam, enrolada no cobertor porque o ar da manhã ainda estava frio. E se aproximou da lareira onde Dona Benedita preparava mingau de fubá com canela. E a mulher virou-se, viu a menina em pé e sorriu. Não era um sorriso largo e cheio de dentes, era apenas uma curvatura pequena dos lábios que subia até os olhos e os fazia ficar menos duros. E disse que bom dia, que tinha feito mingau, que depois de comer precisavam conversar sobre o que fazer. E serviram-se as duas, sentando na mesa tosca, comendo em silêncio, que não era desconfortável, mas companheiro. E quando terminaram, Dona Benedita disse que precisava saber onde a menina morava, para poder ir lá conversar com o pai, explicar a situação, ver se conseguiam encontrar uma solução que não fosse devolvê-la para a madrasta má, mas também que não fosse simplesmente raptá-la, porque isso traria problemas com a lei. E Ana Luísa sentiu o coração apertar com medo de ter que voltar, mas confiou na mulher que a tinha acolhido e deu as informações necessárias. E Dona Benedita, que conhecia o padre do vilarejo mais próximo, porque ele subia à serra uma vez por mês para trazer comunhão aos moradores isolados, decidiu que iria até lá pedir sua ajuda. E deixou Ana Luísa na cabana com instruções de não abrir a porta para ninguém, exceto ela, de manter o fogo aceso, de comer o pão e o queijo que deixou sobre a mesa e de não ter medo porque voltaria antes do anoitecer. E desceu a serra com passo firme de quem conhece cada pedra do caminho.
E quando chegou ao vilarejo e contou a história ao padre, homem idoso de barbas brancas e olhos azuis, que tinha fama de justo, ele ficou horrorizado, mas não surpreso, porque já tinha ouvido outras histórias parecidas sobre Gertrudes. E concordou em subir com ela até a casa do minerador para ter uma conversa séria. E quando chegaram lá e chamaram o pai de Ana Luísa, que estava se preparando para descer à mina, e contaram o que havia acontecido, o homem primeiro negou, depois ficou confuso, depois, finalmente, diante da autoridade moral do padre e das perguntas diretas de Dona Benedita, admitiu que sabia que a madrasta era dura com a menina, mas não imaginava que fosse tão grave. E o padre, com aquela firmeza gentil que têm os verdadeiros homens de fé, disse que havia dois caminhos. Ou o pai colocava ordem na própria casa, mandava a madrasta embora se fosse necessário, e garantia que a filha seria tratada com dignidade, ou então concordava em deixar a menina ficar temporariamente com Dona Benedita, até que se encontrasse uma solução melhor. E o pai, que era homem fraco, mas não completamente mau, olhou para a própria casa, onde já podia ouvir os gritos de Gertrudes brigando com os próprios filhos, e disse com voz cansada que talvez fosse melhor a menina ficar com Dona Benedita por um tempo, que ele mandaria algum dinheiro quando pudesse para ajudar com as despesas, que precisava pensar em como resolver a situação. E assim foi decidido, não de forma legal, com papéis assinados, porque naquele tempo e lugar a palavra ainda tinha valor, mas de forma moral, com testemunho do padre e concordância de todos. E Dona Benedita voltou para a cabana no final da tarde, encontrou Ana Luísa exatamente onde tinha deixado, bem comportada e com o fogo mantido, e contou o que havia acontecido. E disse que se a menina concordasse, poderia ficar ali morando com ela, ajudando nas tarefas da casa, mas não como serva, e sim como companhia, aprendendo as coisas que meninas precisam aprender, mas também tendo tempo para brincar e descansar e ser criança. E Ana Luísa, ouvindo aquilo, sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era exatamente felicidade, porque felicidade parecia palavra grande demais para caber dentro dela ainda. Era mais como alívio misturado com esperança, como se uma porta que sempre esteve fechada finalmente tivesse se aberto, mostrando que do outro lado havia luz. E concordou com um aceno de cabeça, porque as palavras estavam presas na garganta apertada por emoção. Clímax e resolução. 4 minutos. Os dias que se seguiram foram de descobertas lentas e preciosas. Ana Luísa aprendeu que havia diferença entre trabalhar porque alguém a forçava com ameaças e trabalhar porque queria ajudar alguém que era gentil com ela. Aprendeu a ordenhar a cabra que Dona Benedita tinha num cercadinho atrás da cabana. E a cabra, que se chamava Estrela por causa de uma marca branca na testa, se deixava ordenhar docilmente e às vezes lambia a mão da menina com sua língua áspera que fazia cócegas. Aprendeu a colher ervas medicinais, seguindo Dona Benedita pelas trilhas da serra, e a mulher ia ensinando qual erva servia para dor de barriga, qual para ferida, qual para fazer chá que acalmava o coração quando estava agitado demais. Aprendeu a fazer pão, a sovar a massa com as mãozinhas que iam ficando mais fortes, a esperar o tempo certo do crescimento da massa, que não pode ser apressado assim, como não se pode apressar o crescimento de uma criança. E Dona Benedita,
que não tinha filhos, porque a vida não lhe havia dado essa bênção, descobriu que ensinar era uma forma diferente de maternidade, que cuidar daquela menina machucada estava curando também alguma coisa dentro dela que tinha ficado ferida quando o marido morreu e a deixou sozinha no mundo. E nas noites, depois que o jantar estava feito e os pratos lavados e a cabra alimentada e o fogo preparado para a noite, as duas se sentavam perto da lareira e Dona Benedita contava histórias. Histórias de santos que fizeram milagres, histórias de bichos espertos que enganavam bichos mais fortes, histórias da própria vida quando ela era jovem. E ainda tinha esperança em coisas que depois a vida se encarregou de ensinar que eram ilusões. E Ana Luísa escutava fascinada, às vezes fazendo perguntas, às vezes apenas deixando que as palavras pintassem imagens na sua cabeça. E um dia, deve ter sido uns 3 meses depois daquela noite de fuga, Ana Luísa estava brincando do lado de fora da cabana, fazendo uma boneca de trapos que Dona Benedita a tinha ensinado a fazer, quando viu um homem subindo o caminho. E por um momento, o medo antigo voltou e ela correu para dentro chamando Dona Benedita. Mas a mulher olhou pela janela e disse que ficasse calma, que era o padre fazendo sua visita mensal. E quando o padre chegou e entrou e se sentou para tomar café, perguntou como estava a menina, e ela, perdendo o medo inicial, começou a contar animada sobre a cabra e as ervas e as histórias. E o padre viu que aquela criança que tinha encontrado 3 meses atrás, magra e assustada, estava se transformando em algo diferente. Não que tivesse engordado muito porque comida ainda era escassa na serra, mas tinha nos olhos um brilho que não estava lá antes, tinha na voz uma alegria tímida, mas real. E o padre contou que o pai de Ana Luísa havia conversado com ele, que tinha finalmente tomado coragem e mandado Gertrudes embora, depois que ela bateu num dos próprios filhos com tanta violência que o menino ficou com o braço quebrado e os vizinhos chamaram as autoridades. E que o pai agora estava tentando reorganizar a vida, mas admitia que não tinha jeito para cuidar de criança sozinho enquanto trabalhava na mina. E que por isso, se Dona Benedita concordasse e se Ana Luísa quisesse, ele estava disposto a fazer um acordo formal para que a menina ficasse morando ali na serra, e ele contribuiria com algum dinheiro e visitaria quando pudesse. E Dona Benedita olhou para Ana Luísa e perguntou o que ela queria fazer. Se queria tentar voltar para a casa do pai, agora que a madrasta má tinha ido embora, ou se queria ficar ali na cabana. E a menina não precisou pensar muito. Disse que queria ficar, que ali tinha aprendido que nem todos os adultos eram ruins, que tinha aprendido que existia calor que não vem só do fogo, mas também das pessoas, que tinha descoberto que ser criança podia ser mais do que trabalhar e sofrer. Podia ser também brincar e aprender e sentir-se segura. E assim ficou estabelecido, com bênção do padre e concordância de todos. E os anos foram passando e Ana Luísa foi crescendo ali na serra, aprendendo tudo que Dona Benedita sabia sobre plantas e animais e sobre como sobreviver naquela terra dura, mas honesta. E aos 15 anos era uma moça forte e serena, que conhecia o nome de cada árvore, o canto de cada pássaro, a receita de cada remédio. E quando Dona Benedita adoeceu, já muito idosa, foi Ana Luísa quem cuidou dela com a mesma ternura que tinha recebido naquela primeira noite, quando chegou com os pés sangrando e o coração partido.
E quando a velha mulher finalmente partiu, morreu em paz, sabendo que tinha cumprido a missão que Deus lhe tinha dado naquela noite, quando uma criança perdida bateu à sua porta. E deixou a cabana para Ana Luísa em testamento verbal, testemunhado pelo padre, dizendo que a menina tinha mais direito àquele lugar do que qualquer parente distante que nunca tinha se importado com ela. E Ana Luísa ficou ali, na cabana de pedra com a porta onde estava entalhada a árvore, que agora ela sabia que representava a árvore da vida, e continuou o trabalho de Dona Benedita, cuidando dos moradores da serra que precisavam de remédios ou conselhos, ou apenas um lugar quente para passar a noite quando se perdiam nos caminhos nebulosos. E conta-se que ela nunca se casou porque dizia que tinha tido na vida uma mãe e uma avó que não eram de sangue, mas eram de escolha, e que isso bastava. E que viveu muitos anos naquela cabana, até ficar velha e de cabelos brancos, e que sempre deixava a lamparina acesa na janela durante as noites frias, porque nunca se sabia quando outra criança perdida poderia aparecer precisando de refúgio. E que antes de morrer, muito idosa, chamou o padre e disse que queria que a cabana continuasse sempre sendo lugar de acolhida, que quem quer que morasse ali depois dela precisava prometer que nunca fecharia a porta para quem batesse com necessidade. E assim foi feito. E dizem que até hoje, quem sobe a serra nas noites de inverno pode ver uma luz amarela tremendo na janela de uma cabana de pedra. E que essa luz é promessa feita a gerações de que sempre haverá um lugar onde os perdidos podem se encontrar, onde os feridos podem se curar, onde crianças assustadas podem finalmente descobrir que o mundo tem também bondade. E contam para os netos a história da menina que fugiu descalça da madrasta má e encontrou no frio da serra uma cabana misteriosa que não era misteriosa por ser escondida, mas por guardar dentro de suas paredes de pedra o milagre simples e profundo do amor que não pergunta de onde você vem, mas oferece para onde você pode ir.